Olá, seguimos com as parábolas do reino. Estamos na última semente, no último solo, aliás, semente é a mesma, último solo da parábola do semeador. Mateus 13, verso 8, 9, 23, são os textos que nós vamos ler. Como sempre eu faço aqui pelo vídeo, estes textos aqui estão já junto com os acréscimos de Marcos capítulo 4 e Lucas capítulo 8. Então, se você vai fazer a leitura, você pode achar alguma discrepância. Na verdade, eu acrescentei Marcos e Lucas ao texto para criar já o contexto maior daquilo que eu quero falar, porque na verdade eu uso os três neste estudo. Se você já conferiu isso nas outras mensagens da série das parábolas do reino, com certeza saberá disso e das outras mensagens que estão aqui neste canal com as pregações da Bíblicas. Então vamos, Mateus 13, 8, 9 e 23 fala o seguinte: mas outra parte caiu em terra boa, brotaram, cresceram e deu fruto, um grão que produziu outros 100, outros 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas o que foi semeado em boa terra, verso 23, esse é o que ouve a palavra com coração honesto e bom, e entende, acolhe-na e conserva-na, e dá fruto com perseverança. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Aqui temos a boa terra, onde a semente não somente germinou, senão que cresceu e deu o fruto desejado. Aqui nós podemos ver a primeira coisa: uma boa terra sempre produz um bom fruto. Mas em verso 8 e 9, não? Quando Jesus fala, outra parte caiu em terra boa, brotaram, cresceram e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60, outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então o processo da semente se dá completo neste solo. Ela brota, germina, cria raízes e não foi comida pelas aves, nem foi afogada por ninguém. Ela cresceu saudavelmente, sem impedimento, seja que o impedimento fosse a camada do solo que era muito fina, no caso do solo pedregoso, mas neste caso não é, ou no outro caso porque cresceu juntamente com espinhos. Aqui nada impediu o livre desenvolvimento da planta. E por isso ela deu um fruto que não é imaturo, um fruto que não está mal desenvolvido, na verdade um fruto completo que produziu mais grãos ainda, seja para o consumo do semeador e seja para semear em outros campos. Não podemos esperar, então, crescimento sem antes lidar com aquilo que impede justamente esse crescimento da palavra em nós. Nós temos Satanás, lembre da primeira imagem de Jesus. Nós temos que evitar cair nas armadilhas dele, aprender a reconhecer quando ele está agindo. Lembre, Satanás é o tentador, ele não é o autor do pecado em mim. Eu sou o autor do meu próprio pecado, mas eu sou estimulado pelo tentador. É o peixe que está no mar, e com certeza muitos de vocês já pescaram, eu também. Então você sente quando tem peixes que estão mordendo a isca, mas mordem, mas continuam no seu caminho. Mas sempre há um peixe desavisado, sempre tem aquele peixe guloso, morde a isca completa e ele fica preso no anzol. Então, essa é a questão. A armadilha está ali. O peixe cai porque ele quer. A mesma questão é o pecado. Satanás está ali, ele coloca a tentação, mas nós pecamos porque queremos. Outra coisa que pode impedir são as tribulações. Aí nós lembramos do solo pedregoso. Nós precisamos firmar nosso coração em Jesus para não fraquejar quando todos nos abandonarem pelo Evangelho. Nós devemos depender da graça de Deus e não depender das opiniões dos outros. E a outra coisa que Jesus vai falar, o outro aspecto, são os prazeres, que era aquela semente que foi semeada entre espinhos. Focar nos olhar em Jesus e na glória vindoura, ao invés de pensar nesta vida, é a verdadeira felicidade. Quem procura felicidade não vai achá-la, mas quem procura Jesus encontrará a alegria plena no meio dos sofrimentos, no meio das tribulações, no meio das angústias, no meio de qualquer outro aspecto. Por quê? Porque o nosso foco não está nas coisas deste mundo, nosso foco está na glória vindoura que está reservada para nós. E um detalhe é que o solo deve estar preparado. Se o solo deve estar preparado, o nosso coração também. Por isso que esta parábola não é somente aplicada para pessoas que não conhecem Jesus. É uma parábola que aplica a todos nós. Porque esse solo preparado, fértil, pronto, tem a ver muito conosco. Nós devemos, assim como fala o autor de Hebreus,
nos despojar de tudo aquilo que impede nossa corrida, o peso do pecado, o peso e o pecado, para seguir esta corrida olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Devemos aprender a retirar as impurezas, a lidar com nossos pecados, impedir que a nossa fidelidade ao Senhor fique comprometida. É tempo de decisão, é tempo de pensar certamente na graça de Deus, mas também de olhar para nós mesmos. Até que ponto a nossa fidelidade a Deus é completa? Nós dizemos que Deus é fiel, e Deus é fiel. Fiel em primeiro lugar a si mesmo. E sabe o que isso quer dizer? Que Deus nunca fará algo que possa se contradizer. Isso, por um lado, para nós, é uma espada de dois gumes. Porque Deus é fiel, mas acima de ser fiel a mim, Ele é fiel a si mesmo. Isso quer dizer que se eu for infiel, Ele não será infiel por causa da aliança que Ele fez. Mas isso não quer dizer que Ele está de acordo e bate palmas pelas nossas más atitudes e más decisões. Nós devemos aprender a sermos fiéis ao Senhor, a viver na fidelidade ao Senhor, a ter uma vida de integridade ao Senhor. Vivamos essa integridade, vivamos essa vida plena. Precisamos fertilizar o nosso coração, precisamos retirar as impurezas. Por isso, a outra coisa que podemos ver, o outro aspecto, e um aspecto bom desta parábola, é que o cristão deve ser um solo fértil. Por isso é que Jesus, quando aplica no verso 23, fala que aquele que foi semeado em boa terra, esse é que não somente ouve a palavra, mas ouve a palavra com um coração honesto, aberto às Escrituras, um coração aberto à instrução. Isaías 66:2 fala: a minha mão fez todas as coisas, e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas darei atenção a este, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Coração honesto e bom não quer dizer que ele seja bom com as pessoas. A honestidade quer dizer o reconhecer quem nós somos. E nesse sentido é interessante, porque nós muitas vezes nos reconhecemos como boas pessoas, mas temos dificuldade em reconhecer que somos pecadores e dependentes da graça. Um coração honesto e bom é um coração que reconhece seu pecado, reconhece sua fraqueza e que precisa da graça de Deus para subsistir, precisa do sacrifício de Cristo para alcançar então o sentido e a razão de viver. É isso que o texto quer mostrar. Mas não somente tem um coração honesto e bom, ele também ouve a palavra, dá atenção. Jesus usa o termo atender. É aquele que ouve com atenção, não se distrai com aquilo que outros andam falando, mas não somente atende, ele acolhe, ele a recebe, como quando nós recebemos uma pessoa amada, quando alguém vai à nossa casa tirar férias e nós falamos assim, fica aqui em casa, você prepara o quarto, dá tudo, então você acolhe, nós precisamos acolher a palavra. E ali também conservar, guardar a palavra no coração e praticar. Eu gosto muito de um salmo, quando o salmista fala, guardei os teus ditos no meu coração, para não pecar contra ti. Nós devemos aprender isso, guardar a palavra no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Um grande resumo de tudo isso, se nós quisermos resumir todas as palavras de Deus num texto daquilo que Jesus falou, eu vejo isso em Josué capítulo 1, quando Deus fala com Josué a continuar a caminhada de Moisés, a introduzir o povo na terra prometida. No verso 7, Deus fala assim, apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afastes de tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, este texto de Josué mostra a importância de não somente ouvir, mas de atender, acolher e conservar. Josué não precisava somente de ouvir a palavra de Deus, daquilo que foi escrito na lei de Moisés. Ele precisava guardar no coração e viver isso. A meditação na palavra é o momento em que nós internalizamos a Bíblia para aplicar aquilo que lemos na nossa vida. Esse meditar falta muito nos dias de hoje. Nós temos pessoas colocando nas redes sociais promessas,
coisas bonitas do texto, mas parece que os textos duros que mexem com a nossa alma, nós queremos simplesmente colocar de lado. Nós devemos entrar e mergulhar no confronto da palavra. É isso que vai trazer em nós as mudanças necessárias da nossa vida para que possamos viver de tal maneira que agrada a Deus. E Tiago, sempre, Tiago vai nos falar sobre isso. Tiago capítulo 1, verso 22, fala assim: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla o próprio rosto no espelho. Porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, veja, praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Tiago está falando sobre o quê? Os espelhos naquela época não são como os espelhos nossos. Era um espelho de bronze, polido, então a imagem era um pouco imperfeita. Então era muito fácil você simplesmente se olhar um pouco, ver, estou bem penteado, e ir embora. E se esquecer um pouco de como era. Tiago fala que muitas vezes nós somos assim. Usamos a Bíblia como um espelho mal feito assim para simplesmente ver, estou bem penteado, e seguir a caminhada. Mas o que nós devemos fazer é olhar fixamente, olhar nossas imperfeições, as nossas impurezas e viver de acordo com aquilo que a palavra nos propõe. Ali nós seremos abençoados no que fizermos. Por isso que ele fala, praticante zeloso e não esquecido. Não esqueçamos da palavra. Lembremos, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o último aspecto é que a quantidade do fruto não é relevante, mas o importante é produzir. Jesus fala, dá fruto com perseverança. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Lembramos automaticamente da parábola dos talentos. Quem recebeu 10 fez 10, quem recebeu 5 produziu 5, e quem recebeu 1 por causa do medo simplesmente não fez nada. Mas veja, cada um produz de acordo com a sua capacidade, de acordo com os dons que Deus lhe deu. A chave aqui é a perseverança. Para dar fruto devemos ser constantes. Nós não podemos nos desanimar. E essa é possivelmente uma das coisas mais difíceis. Quando nós ajustamos nossa vida perante Deus e nós queremos dar fruto, às vezes isso demora. E pode vir então o desânimo na nossa vida e pensar que isso não deu certo. Mas não é. Precisamos ser perseverantes. Uma planta não dá fruto da noite para o dia. O fruto deve amadurecer. Nós podemos ver o fruto, pelo menos. Quando eu era criança, no trabalho do meu pai tinha muito pé de manga. E quando era a época de manga, nós íamos até lá para tentar derrubar as mangas. O mais gostava era derrubar manga. Mas quando estavam verdes, não dava para fazer nada. Nós gostávamos das mangas maduras, as amarelas. Então, nós tínhamos que esperar. E ali, nesse processo de espera, toda semana nós íamos a olhar as mangas e ainda estavam verdes. Nós temos que aprender a esperar. Uma planta não dá fruto da noite para o dia. E o fruto, mesmo estando em produção, ele não está apto para consumo até o tempo certo. Mas antes do fruto, sempre surgirá uma flor. Por quê? Porque o fruto é resultado da fecundação da flor. O cristão floresce antes de dar fruto. E a flor surge para dar surgimento ao fruto. Nós, como cristãos, a nossa vida em Cristo floresce justamente antes de dar fruto. A perseverança produz resultados. E a quantidade da multiplicação pode ser irrelevante. Porque um produziu 100, outro 60, outro 30. Cada um de acordo com a sua capacidade, cada um da maneira como trabalhou então o substrato do solo, mas sempre produziu, sempre deu algo. Isto não tem a ver somente com o fruto do Espírito, isto também tem a ver com a multiplicação. Lembre, a semente gerou semente. E a semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus cria em nós o resultado da multiplicação da palavra de Deus perante a multiforme graça de Deus. Quer dizer, nós, como filhos de Deus, somos chamados a multiplicar. Nós somos chamados a semear, de tal maneira que as outras pessoas também possam produzir fruto, também que as outras pessoas possam multiplicar essa palavra
Assim como alguém multiplicou em nós e nós nos tornamos multiplicadores. Precisamos multiplicar a multiforme graça de Deus. Precisamos então mostrar Cristo, falar de Cristo, falar da salvação intencionalmente, visando a salvação da pessoa e gerar fruto. Multiplique. Fale de Cristo. Compartilhe a vida eterna. Não deixe esse fruto para você. O fruto não é para a árvore. A árvore que produz fruto não se alimenta do fruto. O fruto de uma árvore, um fruto de uma planta, nunca é para benefício próprio da planta. É para multiplicação. Aquilo que Deus nos dá, que nós multiplicamos pela sua graça, não é para nós. É para os outros. É para que a multiforme graça de Deus se torne manifesta. Por isso, mais uma vez concluímos com Hernández Dias Lopes. O coração produtivo, ele escreve, a semente que caiu no solo fértil, nasceu, cresceu, floresceu e frutificou a 30, a 60 e 100 por um. O solo estava preparado e nele não havia concorrentes. A semente encontrou acolhida e espaço para crescer e frutificar. Devemos ter um coração receptivo à palavra. Tiremos todos os abrolhos, os espinhos, trabalhemos bem no nosso solo do nosso coração, que nós possamos ter a profundidade certa para que essa semente preciosa da palavra germine, cresça e se torne então produtiva, multiplicando para a glória de Deus. Vivamos a palavra, cresçamos na palavra, multipliquemos a palavra em vidas que conheçam Jesus. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado nesta hora. Oramos para que os nossos corações sejam corações produtivos, corações que não somente ouçam a Tua palavra, mas vivam a palavra, guardem a palavra, atesorem, mas para multiplicação, para dar aos outros, para que essa palavra possa dar vida àqueles que ouvem. Deus, eu oro para que neste momento em que nós estamos nas nossas casas, mesmo assim nós sejamos multiplicadores da Tua palavra. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos da Tua graça e da Tua glória. Bendizemos o Teu nome, Deus, e damos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Em Cristo Jesus. Amém. A parábola do semeador foi por aqui, mas a parábola do reino continua. A próxima mensagem vai ser um parêntese. E justamente é o parêntese entre a parábola do semeador e a explicação da parábola, quando os discípulos perguntam a Jesus por que das parábolas. Essa é a próxima mensagem. Nos acompanhe nessa hora. Que Deus abençoe.